Então vamos para a terceira parte da nossa videoaula, onde eu vou falar do zero da função e análise de crescimento e decrescimento da função af. Bom, então primeiramente, quando a gente falar do zero da função, é entender o que é o zero da função. Então, o que é o zero ou raiz de uma função? O zero raiz de uma função é o ponto onde ela corta o eixo x, tá? Então, deixa eu botar aqui. É o ponto onde corta o eixo x, tá? Então, o zero da função vai representar isso, o ponto onde a minha função vai cortar o eixo x. Bom, como é que eu vou calcular esse zero da função? Para calcular o zero da função, nós precisamos igualar a nossa função a zero. Ou seja, vamos pegar aqui o caso que a gente tem. Por exemplo, se eu quero calcular aqui nessa letra A o zero da função, eu pegaria essa função f de x igual a 2x menos 4 igualaria a zero. A partir daqui eu consigo determinar quem é o zero da função, isolando o valor de x. Então, nós teríamos 2x menos 4 igual a zero. Passo o 4 para o outro lado, vai ficar 2x igual a 4. Bom, agora passou 2 dividindo. 4 dividido por 2, nós vamos ter que x igual a 2. Então, esse daqui é o nosso zero da função. Tá? Então, esse x igual a 2 é o zero da função. Bom, agora vamos tentar pensar um pouco se eu tiver uma forma geral da minha função. Né? A gente sabe que é f de x igual a x mais b. Então, essa aqui é a forma geral da função. Como eu quero calcular o zero, eu vou igualar a zero. Né? Para saber o zero, a raiz da função, eu vou igualar a zero. Feito isso, eu segui os passos com forma parecida que nós fizemos anteriormente. Ax mais b igual a zero. Quero calcular o x, com isso eu vou isolar ele. Então, eu vou passar o b para o outro lado, menos b. Agora eu vou passar o a dividindo. Então, nós vamos ter menos b sobre a. Então, x vai ser igual a menos b sobre a. Essa daqui é uma fórmula para calcularmos o zero da função. Ou seja, eu não preciso igualar toda vez a zero, simplesmente substituindo os valores que eu tenho nessa fórmula. Então, se eu olhar agora essa letra B, nós temos aqui menos 3, que seria o nosso valor do A, né? Que é o valor de A. Que é o valor de A. E mais 9, que é o valor de B. Então, pela fórmula, nós vamos ter x igual a menos B, que é 9, sobre o A, que é menos 3. Então, aqui, ó, menos com menos, né, vai dar mais. 9 dividido por 3. Então, temos aqui que o zero da função vai ser x igual a 3. Lembrando que o zero, né, é o ponto onde a reta corta o eixo x. Bom, falando em zero da função, aqui tem um exemplo onde a gente poderia pensar em utilizar o zero da função, que seria no caso do esvaziamento de um tanque. Então, esse tanque ele vai ter uma quantidade inicial de água, que ele fala aqui que são 5.000 litros, e ele vai ser esvaziado. Ele está esvaziando uma vazão constante de 8 litros, ou seja, por minuto. Né? Cada minuto está diminuindo 8 litros. E aí ele quer saber, então, a lei da função, que representa a quantidade de água em litros, em determinado tempo t, e quantos minutos o tanque demorará para esvaziar. Bom, a gente vai pensar primeiro aqui. A quantidade de água, ela depende do tempo, né? A quantidade de água no tanque vai depender do tempo que eu estou com a torneira aberta. Bom, se essa vazão aqui, ó, ela é constante, ele está diminuindo constantemente, então é quanto o y está variando. Então, esse 8 aqui, ó, vai representar o nosso A. Só que acontece, ele está diminuindo, né? Então, o nosso A vai ser igual a menos 8. O valor inicial, taxa fixa, é o B. O valor fixo, né? O valor inicial, o valor fixo é o B. Nesse caso, ó, ele está iniciando com 5.000 litros. Então, esse é o nosso B. Aqui eu consigo montar a lei da função. Então, vai ficar, vou botar f de t, né? Porque está em t minutos aqui, ó. Vamos usar a variável.
vai ser igual a menos 8 vezes t mais 5.000. Então, à medida que vai passando o tempo, a quantidade de líquido vai diminuindo, a quantidade de água na caixa, né, vai diminuindo. Aí ele pergunta, quantos minutos o tanque demorará para esvaziar? Bom, eu quero que ele chegue na quantidade zero, né, que não tenha mais água dentro. Então, a gente viu aqui que esse f de t é uma variável que vai depender do tempo, né, a quantidade de água que depende do tempo. Então, isso aqui é a quantidade de água restante. Aqui é a quantidade de água que nós vamos ter num determinado tempo t. Então, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. A gente vai conseguir saber quantos litros de água restam no tanque. Bom, aí ele pergunta, quanto demorará para esvaziar? Ou seja, se eu quero que ele esvazie, eu quero que ele chegue, eu quero saber quando que a minha f de t vai ser igual a zero. Então, quando que não vai ter mais nenhuma água dentro da caixa. Para isso, a gente vai calcular, então quando eu tiver isso daqui, eu estou falando de raiz da função. Zero raiz da função, né? Certo? Então, feito isso, a gente vai... Agora eu vou substituir, então estamos na função de cima. Eu sei que o meu A vale menos 8, eu sei que o B vale 5.000. Então, x vai ser igual a menos B, que é 5.000, dividido pelo meu A, que é menos 8. Então, menos com menos mais, nós vamos ter aqui 5.000 dividido por 8 vai resultar em 50 dividido por 8 vai dar 6. 48, 2 dá 20. 16 sobra 4, 5. Né? 625 minutos. Então vai ser o tempo que ele vai demorar para esvaziar. Bom, agora nós vamos analisar se essa função ela é crescente ou decrescente. Como é que eu vou determinar se uma função afim está crescendo ou está decrescendo? Bom, o que a gente falou no começo? Que o A é a taxa de variação, ou seja, o A vai me dizer quanto que a minha função aumenta, quanto que o meu y aumenta, à medida que eu vou aumentar x. Ou ele também vai dizer o quanto que ele diminui à medida que eu aumento x, quanto que o y diminui à medida que eu vou aumentar x. Então, primeira coisa, para essa função ser crescente, o que está acontecendo aqui? Ó? Se eu pegar, eu estou aumentando o meu valor de x, o meu valor de y também vai aumentar. Bom, se aumenta, ó, eu tenho x de b, ele é maior que o x de a, né, que o ponto onde eu estou, onde eu fui, ele está depois, então vai ser positivo, aqui nós vamos ter maior que zero. E da mesma coisa, como a função vai estar aumentando o seu valor, aqui nós também vamos ter maior que zero. Então, se eu dividir dois números positivos, eu sei que o meu a vai ser positivo. Então, o a é um valor positivo. Se a função afim é crescente, o valor de a é positivo. Agora, se eu vou pensar na função decrescente, o que acontece? Eu estou aumentando o valor de x e o valor de y diminuiu. Então, acontece que aqui eu vou continuar tendo um valor positivo, mas aqui em cima vai ser um valor negativo. Então, se eu dividir um número positivo por um número negativo, nós vamos ter um número negativo. Ou seja, quando a função ela é decrescente, o valor de a é negativo. Tá? Então, o valor de a é negativo. Bom, graficamente é fácil de se perceber, né? Você pode verificar aqui, ó, como se estivesse descendo a ladeira. Vamos pensar assim, está descendo a ladeira. Você está olhando, ele está descendo, né? Então é decrescente. Agora, a função crescente é como se a gente tivesse uma ideia dela estar subindo o morro, né? Então, essa é a ideia também que a gente tem. Então, A positivo, função crescente, A negativo, função
decrescente. Bom, então aqui alguns exemplos para a gente analisar e verificar se a função é crescente ou decrescente. Nessa letra A, por exemplo, aqui, ó, o coeficiente A vale 2, né? Então a nossa função ela é crescente, porque o A é maior que 0. Agora, se eu for olhar na letra B, o meu A vai ser igual a menos 1/2. Então a nossa função ela é decrescente. Na C, nós temos que o A é igual a 1. Ele é positivo, logo a função é crescente. Essa letra D, a gente vai ter o seguinte, ó, f de x igual a menos x mais 2. Então aqui nós vamos ter o A igual a menos 1. Como o A é negativo, menor do que 0, então a gente tem uma função decrescente. E por fim, ó, dado que o valor de A está aqui, nesse caso aqui a gente tem A igual a 2, positivo, função crescente. E graficamente, a gente também consegue fazer essa expressão, né, para determinar se a função é crescente ou decrescente. Veja o seguinte aqui, ó. Estou aumentando o meu valor de x, né? Aumentei o valor de x. Olha o que aconteceu. Olhei para cá, a minha reta, ela também aumentou, né? Ela está subindo, ó. Então aqui nós temos uma função crescente. Agora essa daqui, eu aumentei o valor de x, veja que o valor de y está diminuindo. Então nós temos uma função decrescente. E por fim, aqui eu estou aumentando o valor de x, ó, aumentar o valor de x, o que acontece? Y também está aumentando. Então a gente tem uma função crescente. E aqui finalizamos esse vídeo e agora vamos falar no próximo o estudo do sinal da função afim, que é a parte 4 dessa videoaula de função afim. Então, na parte 4 da nossa videoaula, nós vamos falar do estudo do sinal da função afim. Bom, o que é fazer o estudo do sinal da função afim? Basicamente, nós vamos estar perguntando assim, quando o y é maior que 0, quando o valor de y é igual a 0, ou quando o valor de y é menor do que 0. Então, quando a gente fizer o estudo do sinal da função afim, nós vamos estar determinando os intervalos aonde que o y é maior que 0, igual a 0 ou menor que 0. Né? Bom, aí a gente vai analisar os dois casos que nós temos, que é a função crescente e a função decrescente. Bom, quando eu tenho o meu y acima do eixo x, né, está aqui acima do eixo x, esse y ele é maior que 0. Quando ele está abaixo do eixo x, eu tenho que y é menor que 0. E quando ele está exatamente em cima do eixo x, eu sei que y é igual a 0. Tá? Isso daqui a gente já sabe que é a raiz da nossa função afim. Lembrando lá que vai ser x igual a menos b sobre a. Então, a gente, de certa forma, vamos nos basear aqui em cima do valor da raiz para determinar esses intervalos. Começando aqui pela análise da função crescente, podemos falar o seguinte, ó. Para os valores que estão à direita da raiz, ó, direita, eu vou ter y maior que 0, ou seja, minha f de x vai ser maior que 0. Quando eu tenho os valores à esquerda da raiz, veja que a função ela vai estar abaixo do eixo x. Então, aqui à esquerda, nós vamos ter y menor que 0, ou seja, f de x menor que 0. Então, vamos organizar isso. Vou escrever aqui do lado. Vou fazer o seguinte, ó.
Eu vou ter f de x maior que zero quando x estiver à direita da raiz, ou seja, quando ele for maior que sua raiz. Então, x for maior que menos b sobre a. Depois eu vou ter f de x menor que zero quando x estiver à esquerda da sua raiz, ou seja, ele for menor que menos b sobre a. E eu vou ter f de x igual a zero quando x for a própria raiz. Então, esse daqui é o estudo de sinal para o intervalo onde a função, vamos dizer que ela é positiva ou negativa, no caso, crescente. Agora, vamos analisar para a função quando ela for decrescente. Veja, de novo aqui, vamos nos basear na raiz, aqui é a raiz dessa função. Repare agora que à direita da raiz, nós vamos ter nosso y menor que zero, ou seja, nossa f de x menor que zero. Agora, quando nós estamos à esquerda, desculpa, da nossa raiz, nós vamos ter y positivo, ou seja, f de x maior que zero. Então, aqui a gente trocou, né? Inverteu. Fazendo um quadrinho aqui para o estudo da função afim, do sinal dela, nós podemos escrever o seguinte. F de x vai ser maior que zero quando o x estiver à esquerda, ou seja, quando o x for menor do que a raiz, estiver à esquerda da sua raiz, menos b sobre a. Ela vai ser menor do que zero quando o x estiver à direita de sua raiz, ou seja, o x for maior que menos b sobre a. E ela vai ser zero, vai ser igual a zero quando o x for a própria raiz, o próprio zero da função. Então, esse daqui são os estudos do sinal. Bom, como é que a gente vai usar? Vamos pegar um exemplo aqui, vamos tentar analisar uma função. Por exemplo, vamos pegar uma função aqui, vamos fazer a análise do sinal da função f de x igual a 2x mais 6. Vamos fazer o estudo do sinal dessa função. A gente não precisa desenhar o gráfico, podemos até fazer aqui rapidamente o gráfico dela. Aqui, para a gente ter uma noção de como ela vai se portar, né? Então a gente já sabe que isso aqui é uma função crescente. É uma função crescente, né? Como eu tenho A positivo. Esse valor aqui, que é o valor do B, graficamente, é onde ela corta o eixo Y. O valor onde ela corta Y. Então já poderia marcar aqui, para chegar e marcar 6. É o valor onde ela corta. Agora, eu também, como eu vou fazer o estudo do sinal, a gente viu que o que importa para a gente muito é a raiz. Então vamos calcular a raiz dela aqui. Para a raiz a gente sabe que nós teríamos x igual a menos b, então vai ficar menos 6, né? Sobre 2. Isso aqui vai ficar menos 3. Então ela passaria em menos 3. Então menos 3, vamos botar mais ou menos aqui assim. E aí nós temos uma noção de como vai ser o nosso gráfico. Ficaria algo assim. Vou deitar um pouquinho ele. Então, esse aqui seria mais ou menos o nosso gráfico. A partir daqui, a gente já consegue ter uma noção de como vai ficar o estudo do sinal da função. Veja o seguinte, vou ajeitar aqui para dar um espaço. Veja o seguinte. Se a gente olhar
à direita, né, é uma função crescente, ó. Então, como é uma função crescente, à direita a gente vai ter valores maiores que zero. Então, eu sei que f de x vai ser maior que zero quando x for maior que a raiz, menos 3. F de x vai ser menor que zero quando x estiver à esquerda da raiz, ou seja, ele for menor que menos 3. E f de x será igual a zero exatamente quando x for igual a menos 3. Então, isso daqui é fazer o estudo do sinal da função. Então, a gente não precisaria desenhar o gráfico, simplesmente tendo a noção dos conceitos, conseguiria fazer esse estudo, certo? Então, agora a próxima parte do nosso vídeo, nós vamos fazer alguns exercícios a mais para fixar melhor esse conteúdo. Então, voltamos aqui para a última parte da nossa videoaula sobre função afim, função do primeiro grau. Vamos fazer alguns exercícios para fortalecer o que a gente já estudou anteriormente. Então, vamos lá. Primeiro exercício fala o seguinte. A tabela a seguir apresenta a média em quilos de resíduos domiciliares produzidos por habitantes no período de 1995 a 2005. Se essa produção continuar aumentando, mantendo o mesmo padrão observado na tabela, a previsão de produção de resíduos domiciliares por habitante no ano de 2020 em quilos será... Bom, então ele está dando essa tabela, a quantidade de resíduos produzidos por os habitantes no período de 1995 a 2005. Então, por habitante, em 95 produziu 460 quilos, em 2000 vai produzir 500, em 2005 vai produzir 540. Então, o que está acontecendo? Aqui a gente tem um intervalo de 5 em 5 anos, né? Um intervalo de 5 em 5 anos, ó. 5, passou 5, depois mais 5, nós vamos estar em 2000, né? E aqui a gente está vendo que está acontecendo um aumento. Então, está aumentando a quantidade de lixo gerado. Bom, ele vai falar, outra coisa que ele fala aqui que é interessante, que é o seguinte, ó. Essa produção continuará aumentando, mantendo o mesmo padrão observado. Bom, será que existe a mesma proporção de aumento de um ano para outro? Olha só. Para 2000. Então, eu tenho 500 em 2000, né? E 460 em 95. Então, aqui a gente aumentou 40. Agora, se eu pego de 2000 para 2005, o que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa? Vai manter o mesmo padrão? Então, vou ter 540 em 2005, menos 500 de 2000, 40. Ou seja, está aumentando 40 a cada 5 anos, aumenta 40, né? Então, isso aqui a cada 5 anos aumenta 40 quilos, é o que está dizendo aqui. E está mantendo esse padrão. Então, quer dizer que em 2010, por exemplo, a gente vai ter 580. Em 2015, e vai fazendo assim. Então, a gente poderia até pensar aqui fazer de cabeça, né? Então, seria possível resolver essa questão. Bom, mas vamos lá. Então, se de 5 em 5 anos aumenta 40, então, ó, em 5 anos aumentou 40. Então, por ano eu vou ter x, né? Vou ter x. Aqui a gente fazendo uma regra de 3 vai chegar que x é igual a 8. Ou seja, o aumento anual que nós temos é 8. Bom, a gente pode tomar algum deles aqui como valor inicial. Vamos pegar aqui esse aqui como sendo o nosso valor inicial. Então, o ano de 2005 vai ser o nosso valor inicial. Vamos chamar ele de B. Porque, lembrando, B é o valor inicial, taxa fixa que vai aparecer no nosso problema. Então, nós teríamos assim, ó. Como está aumentando, né? Então, o A é positivo e temos o B. Vou fazer o seguinte, para 2005, né?
Vamos tomar como base 2005. Então, nós vamos ter a f de x igual a 8 vezes x mais 540, que é o nosso b, que é o valor inicial que nós estamos tomando aqui como base. Bom, ele quer saber em 2020. Se eu estou em 2005 para 2020, quantos anos eu vou precisar? Vou precisar 15 anos. Então, vou fazer meu x igual a 15. Daqui a 15 anos, quanto que vai ter aumentado? Qual vai ser a produção que cada habitante vai ter? Então, nós vamos calcular aqui a f de 15. Vai ficar 8 vezes 15 mais 540. Então, a f de 15 vai ser igual a 8 vezes 15, nós vamos ter 120 mais 540. Então, o total que vai ser produzido em 2020 vai ser de 660 quilos por habitante, letra C. Mas veja que essa questão a gente poderia resolver ela utilizando uma ideia de raciocínio lógico. Ó. Como ela está aumentando de 5 em 5 aumenta 40, então eu teria 580 em 2010, 620 em 2015, 660 em 2020. Então, seguindo aqui, qual dos gráficos abaixo representa a reta da equação y igual a 2x mais 3? Ou seja, aqui esse y, né, a gente sabe também que é o nosso f de x. Então, qual é o gráfico da função f de x, 2x mais 3? Qual vai ser o gráfico dessa função? Bom, importante lembrar, ó, esse 3, onde corta o eixo y, né? Onde ela vai cortar o eixo y? Bom, vamos olhar então. Primeira coisa que a gente pode olhar aqui, quais são as funções onde ela corta o eixo y no 3. Então, ela corta aqui, essa aqui também, essa daqui não, ela está no 2, então essa aqui não serve para a gente, essa daqui também é no 2, então não serve, e essa daqui é no 3. Agora, o que eu vou olhar? A minha função, eu tenho, nesse caso aqui, o a maior do que zero, né? Então, ela é uma função crescente. Ó, essa daqui é decrescente, não serve. E essa daqui também vai ser uma função decrescente. Logo, a única função que vai ser crescente, que passa em 3, é essa daqui, letra A. Próximo exercício. Uma prestadora de serviços cobra pela visita à residência do cliente e pelo tempo necessário para realizar o serviço na residência. O valor da visita é R$40 e o valor da hora do serviço é 20. Então, a hora é R$20. Aí quer saber qual é a expressão que vai indicar o valor pago em função das horas necessárias para a execução do serviço. Bom, veja, a primeira coisa que eu vou pensar, o B, lembrando que o B é o valor fixo, né? Então eu vou ter alguma coisa assim. B igual, vamos botar A vezes H mais B, né? Então B é um valor fixo. Aí ele coloca aqui, o valor da visita é 40. Se ele ficar uma hora, se ele ficar menos tempo, não vai alterar. Então esse valor de 40 aqui é o nosso B. Ele é o valor fixo, é o valor que não vai alterar, independente do que aconteça. Então esse é o B. Agora o que acontece? O preço também ele vai depender principalmente da quantidade de horas que vai ser levadas, são necessárias para fazer o serviço, né? Então, à medida que eu aumento a quantidade de horas, vai aumentar o valor que vai ser cobrado, o preço do valor que vai ser pago, né? O que acontece? A gente vai pagar, a pessoa que vai chamar o técnico lá vai pagar os R$40, independente que vai ficar 5 minutos, 10 minutos, 2 minutos, 1 minuto, e R$20 por hora. Então, esse 20 aqui é o nosso A. Então, o preço que nós vamos ter vai ser 20 vezes H, mais a taxa fixa, né, da visita, que é 40. Então, está aqui, letra D.
Em fevereiro, o governo da cidade do México, metrópole, uma das maiores frotas de automóveis do mundo, passou a oferecer à população bicicletas com opção de transporte. Por uma anuidade de $24, os usuários têm direito a 30 minutos de uso livre por dia. O ciclista pode tirar em uma estação e devolver em qualquer outra, e se quiser estender a pedalada, paga $3 por hora extra. A expressão que relaciona o valor a ser pago por um ano, quando se utilizam X horas extras nesse período, é. Então, de novo, anuidade de $24. Se eu não pedalar, se eu não pegar nenhuma vez essa bicicleta na minha vida lá, o que vai acontecer? Eu vou pagar esses $24. Não tem erro. Então, isso daqui é uma taxa fixa. O valor fixo é o nosso B. Agora, ele quer saber após X horas extras, né? Então, nós vamos ter f de X igual A vezes X mais B. Então, o nosso B nós já temos, que é 24. A gente já poderia resolver a questão aqui, mas vamos determinar quem é o A. O X, então, é o número de horas extras. X é horas extras. E que é quanto eu pago por cada hora extra? $3. Ou seja, esse $3 aqui, esse $3 vai ser o nosso A. E a quanto que está aumentando? À medida que vai aumentando a quantidade de hora extra, vai aumentando o valor e quanto que ele aumenta. Então, nossa f de x vai ser igual a 3x mais 24, a alternativa D. Paulo emprestou R$5.000 a um amigo a uma taxa de juros simples de 3% ao mês. Considere x o número de meses do empréstimo e m de x o montante a ser devolvido para Paulo no final de x meses. Nessas condições, a representação gráfica correta para m de x é... Bom, quando a gente falar de juros simples, nós vamos ter uma ideia de função afim. Tá? Uma das aplicações de função afim é o cálculo de juros simples. Então, isso aqui, o gráfico vai ser uma reta. O valor de juros simples, o gráfico é uma reta. Bom, eu vou emprestar o dinheiro. O que vai acontecer? Esse dinheiro vai diminuir? Ele vai aumentar com o tempo. Vou emprestar para alguém. Então, você está cobrando juros. Juros é um valor que você paga pelo uso do dinheiro, né, de uma outra pessoa, de uma terceira parte. Bom, eu tenho esses 5.000 que estão aqui. O que é os 5.000? Esse 5.000 é o valor inicial, é o valor que eu tenho hoje, que foi dado como empréstimo. Então, é o valor aonde meu gráfico tem que se iniciar, né? Aonde ele vai cortar é o nosso B. É onde ele corta o eixo Y. Ó. Então, onde ele vai cortar o eixo Y no 5.000? Aqui, aqui, esse daqui não, aqui e aqui. Bom, só que por juros está aumentando o valor, né? Se o valor está aumentando, é uma reta, veja que isso daqui não vai, ele não tem um período, como se fosse um período de carência, ou duas taxas diferentes, não vai acontecer. Mesma coisa, eu vou pagar um valor, depois eu não vou mais pagar juros, não acontece, então o gráfico que nós queremos é esse daqui. Então, outra questão que ele quer saber aqui, ó. Vamos ler a pergunta, né? Considerando esse gráfico, as grandezas convergência máxima, Cmax e idade t estão relacionadas algebricamente pela expressão. Bom, eu tenho o gráfico, né? Ele fala aqui, ó, de Cmax, a convergência máxima, medida a dioptria, que é o DI, e ele quer saber como a gente vai relacionar isso aqui com T anos, né? Então, que é o mesmo que a medida em DI e que é a idade em T anos. É mostrado na figura seguinte. Esse gráfico aqui, o que é? É uma reta.
Bom, se ele é uma reta, eu sei que ele vai ter a forma f de x igual a ax mais b. Então, não pode ser, não é um logaritmo, não é uma do segundo grau, não é nada disso. Outra coisa, essa função, se a gente vai olhar, ela é uma função, à medida que eu estou aumentando o meu y, aumentando o meu x, o meu y está diminuindo. Então, ela é uma função decrescente. Bom, uma função afim decrescente, né? Então, função afim decrescente, eu sei que o meu a é menor que zero. Nessa daqui, o a é maior que zero, então não serve. Nessa daqui, o a é maior que zero. E nessa daqui, sim, o meu a é menor que zero, então letra E. Está resolvida a questão. Só uma análise gráfica aqui, você consegue resolver essa questão. Aqui a pergunta fica mais fácil. Qual a expressão que determinou o lucro L em função de x obtido por esse produtor nesse ano? Então, ele quer saber a função do lucro L de x em função de x. Né? Vamos botar aqui ax mais b. Então, eu vou ter que determinar quem é meu a e quem é meu b. Achar esse valor fixo que provavelmente vai ter aqui no problema e essa parte variável. Então, vamos ler aqui o problema. Por muitos anos o Brasil tem figurado no cenário mundial entre os maiores produtores e exportadores de soja. Entre os anos de 2010 e 2014, houve uma forte tendência de aumento da produtividade. Porém, um aspecto que dificultou esse avanço, o alto custo do imposto ao produtor associado ao baixo preço de venda do produto. Em média, um produtor gastava R$ 1.200 por hectare plantado e vendia por R$ 50 cada saca de 60 quilos. Ciente desses valores, um produtor pode, em certo ano, determinar uma relação do lucro L que obteve em função da saca de 60 quilos vendidas. Suponha que ele plantou 10 hectares de soja em sua propriedade, na qual colheu X sacas de 60 quilos. Todas as sacas foram vendidas. E aí quer saber, então, para a gente fazer essa função que vai determinar o lucro, né? Mas o que é o lucro? Vamos pensar aqui. Lucro é igual a receita menos despesa, né? Bom, quem vai ser a nossa receita? A nossa receita vai ser a quantidade de soja que ele vai vender. Essa quantidade de sacas de soja que ele vai vender. Bom, por quanto que ele vende cada saca de soja? Por 50, né? E aí nós vamos ter a nossa despesa. Nossa despesa o que é 1.200 por hectare plantado, né? Então, 1.200 por hectare plantado. E ele vai plantar quantos hectares? 10 hectares. Então serão plantados 10 hectares. Bom, a minha despesa aqui, vamos ver aqui embaixo, nós vendo aqui a despesa, ela vai ser o quê? Como são 10 hectares, eu vou gastar 1.200 por hectare, ou seja, eu vou ter 1.200, o nosso P aqui, 1.200 vezes 10. Isso aqui vai resultar em 12 mil. Essa despesa ela é uma despesa fixa, independente se ele vai colher alguma coisa ou não vai colher, ele vai ter, vamos dizer assim, esse gasto, esse valor vai ser um valor fixo, né? Bom, agora qual é a receita dele? A receita, se ele colher X sacos, né? Receita, ele vai ser o quê? R vai ser igual o valor que está sendo pago por cada saco, que nesse caso é 50, vezes a quantidade de sacos que serão colhidos. Então, o lucro vai ser receita, 50x, menos a despesa, que é 12 mil. Nesse caso aqui, letra C. E para finalizar, a última questão, em relação à função f de x,
igual a 3x mais 2, assinale a alternativa incorreta. Incorreta. Vamos lá. Aqui ela fala o seguinte, f de 4 menos f de 2 é igual a 6. Bom, quem é a f de 4? Quem é a nossa f de 4? Vamos calcular a f de 4 aqui. Vai ficar 3 vezes 4 mais 2. Vai ser 12 mais 2, 14. E a f de 2 vai ser 3 vezes 2 mais 2, nós vamos ter 8. Se eu fizer 14 menos 8, aqui vai dar igual a 6. Então está correto. O gráfico é uma reta. É uma reta, é uma função afim que nós temos aqui, né? Então o gráfico é uma reta. O gráfico de f de x corta o eixo y no ponto 0,2. Verdade, né? Lembrando aqui, é o ponto onde corta o eixo y, né? Ponto onde corta o eixo y. Então também está correto. É uma função crescente. Verdade, né? Ela é uma função crescente. Ó. Por quê? O nosso a é maior do que 0. E ele diz que a raiz da função é menos 3 sobre 2. Então vamos lá. A raiz da função, a gente vai calcular, a gente sabe que é x igual a menos b sobre a. Bom, quem é meu b? Ó? O b a gente sabe que é 2. Vou substituir aqui. Vai ficar x igual ao nosso b, que é 2, menos 2 sobre 3. Veja que aqui é menos 3 sobre 2, então essa daqui é a incorreta. Então aqui nós finalizamos a nossa aula de função afim. Aí nos próximos vídeos a gente vai falar da função quadrática.